Olá pessoal, o artigo que eu trouxe é sobre metagenomas de comunidades microbianas em sedimentos de recife de coral. Essa é a capa do artigo, ele é de 2021. E eles começam falando sobre a importância dos recifes de corais, por serem um dos ecossistemas com maior nível de biodiversidade e complexidade dos oceanos, e que para ser um ecossistema tão biodiverso, ele precisa da atuação de diferentes componentes, como, por exemplo, o sedimento, que fornece nutrientes e carbonato para o crescimento e manutenção dos recifes. Só que uma coisa que é pouco falada sobre o sedimento é que ele também é muito rico em micro-organismos. Existem cerca de 10.000 vezes mais micro-organismos no sedimento do que na água circundante, e eles apontam para existirem poucos estudos sobre a composição desses micro-organismos presentes no sedimento. Como todo mundo sabe, os recifes de coral estão sendo ameaçados pelas mudanças climáticas por conta do aumento da temperatura dos oceanos e da acidificação da água. E por isso, para proteger esses ecossistemas, é importante compreender de forma abrangente a contribuição de todos os componentes desse ecossistema. Então, a intenção desse estudo era analisar as comunidades de micro-organismos que vivem no sedimento de recifes de corais, e a análise que eles fizeram foi feita em umas ilhas presentes na China, que são ilhas conhecidas como Ilhas Xixa, não sei se assim se pronuncia, mas é um arquipélago grande que tem na China e que tem muita diversidade de corais. Então, eles coletaram amostras de sedimentos de 16 pontos nessas ilhas, que está mostrado na imagem aqui do lado, esses pontinhos em vermelho, são todos os pontos que eles coletaram, e além disso eles fizeram a coleta também nas mesmas regiões de água para poder ver a composição da água. E aí depois eles fizeram a extração de DNA de tudo que eles encontraram naquele sedimento, e aí depois eles quantificaram, para saber se estava uma quantidade boa de DNA, e também fizeram um gel para poder ver a qualidade desse DNA, e depois sequenciaram os metagenomas inteiros, para poder comparar com bancos de dados e ver o que tinha ali naquele sedimento no geral. O primeiro resultado que eles apresentam é, então, sobre a composição e diversidade desses micro-organismos no sedimento, que eles conseguiram encontrar, E aí eles mostraram em dois esquemas diferentes. O primeiro deles aqui é uma árvore, que mostra a abundância relativa dos táxons encontrados em nível de filo. Então, cada cor dessas representa um filo diferente, que está nomeado aqui embaixo, cada um deles. E aqui do lado estão todos os pontos em que foram coletados com suas respectivas profundidades. E o que eles notaram foi que quanto maior a profundidade, maior era a diversidade dos micro-organismos presentes nesses sedimentos. E o que mais foi encontrado aí foram bactérias. Além disso, eles também correlacionaram esses filos com os parâmetros físico-químicos. Então, aqui mostra todos esses filos novamente, os parâmetros aqui embaixo, como pH, por exemplo, salinidade, quantidade de nitrito, de nitrato. E aí, aqui do lado, eles colocaram uma escala, quanto mais forte o vermelho, maior era a quantidade, quanto mais forte o azul, menor era a quantidade. Então, você consegue ver a presença desses organismos de acordo com os parâmetros físico-químicos no ambiente. É só você ir vendo pelas cores aqui presentes. Já nessa imagem aqui, eles mostram o resultado um pouco mais destrinchado, além dos anteriores, porque além da classificação a nível de filo, também tem a classificação onde esses filos estão inseridos, em que reino estão, a classe, a ordem e até nível de família. Está tudo classificado, todos os genomas que eles conseguiram sequenciar e que ficaram com uma qualidade boa, que ao total foram 273 genomas. E desses 273, 270 eram de bactérias, e estão todos os grupos aqui certinhos separados. Como eu já tinha mencionado antes, a maioria achado foi de bactéria, E aí, além disso, eles colocaram outro esquema aqui ao lado, na imagem B, que mostra até que nível que eles conseguiram classificar cada um desses 273 genomas que eles conseguiram identificar. E aí mostra aqui, por exemplo, que todos eles foi a nível de classe, eles conseguiram. Aí depois ordem,
esses daqui em roxo que eles conseguiram, e por aí vai. Então, a nível de espécie, por exemplo, eles só conseguiram classificar uma espécie de 273, umazinha só eles conseguiram classificar a nível de espécie. Então, vai dificultando aí, porque eles dependem dos bancos de dados para poder comparar, né? Então, tudo que está em cinza aqui foi o que eles não conseguiram classificar a esse nível, né? Essa imagem, ela mostra o perfil metabólico das comunidades microbianas que foram encontradas. Como que eles fizeram isso? Eles pegaram genes já conhecidos de metabolismo de micro-organismos, e aí eles viram se esses genes estavam presentes tanto no metagenoma que eles sequenciaram, tanto nos genomas que eles conseguiram classificar, e colocaram tudo isso numa imagem. Então, primeiro aqui, na primeira coluna, tem a função de cada gene. Na segunda coluna aqui tem o nome do gene. Aqui a presença dele no metagenoma, de acordo então com aquele mapazinho de calor, né? Então, aqui embaixo mostra, ó, em porcentagem, quanto mais forte a cor, maior a presença daquele gene ali. E aqui embaixo estão as regiões que eles coletaram. Então, mostra onde estava presente cada gene. Além disso, aqui eles mostraram a porcentagem dos genomas em que cada gene desses que tinha o metabolismo conhecido estava presente. Por exemplo, aqui em cianobactéria, aqui, por exemplo, tá um azul bem forte para o gene PSA-A. Então, quer dizer que em pelo menos 50% ou mais dos gêneros de cianobactérias tinham a presença desse gene. Outro resultado interessante nesse estudo também foi que eles procuraram por genes resistentes a antibióticos, e eles encontraram muitos. O que é interessante você saber isso, porque a maioria dessa resistência desses micro-organismos vem de poluição humana, né? Tipo, medicamentos, antibióticos. Então, como que isso afetaria a saúde dos recifes de coral, já que eles podem interagir com essa microbiota que a gente sabe que é importante para os corais. Então, eles trouxeram essas imagens mostrando isso. A primeira delas aqui é mais ou menos semelhante com a última que eu mostrei, um mapa de calor mostrando a porcentagem e a quantidade desses genes, só que nesse caso agora resistentes, né, a antibióticos, pelas regiões que eles encontraram. O outro esquema que eles trouxeram é da presença desses genes nos genomas que eles conseguiram classificar dentro daquele metagenoma. Então, os que estão ligados aqui mostra a qual genoma eles pertencem. Quanto maior as barrinhas, né, porque está por cor aqui, porque é cada classe de cada gene. Mas a largura das barrinhas indica uma quantidade maior daquele gene dentro de um determinado grupo. Concluindo, então, os resultados desse estudo sugerem que os microbiomas de sedimento de recife de coral são altamente diversos. Eles já encontraram uma diversidade grande, sendo que eles não conseguiram classificar tudo, então provavelmente é mais diverso ainda, né? E eles falam um pouco sobre os papéis desses micro-organismos dentro dos recifes de corais, de acordo lá com o perfil metabólico que eles traçaram. Então, falam que eles têm papéis potenciais na reciclagem geral de nutrientes dos ecossistemas de recife de coral, incluindo respiração aeróbica e fixação de carbono, bem como a reciclagem de nitrogênio e enxofre. Outra questão importante também foi sobre as linhagens bacterianas abrigarem vários genes de resistência a antibióticos, como eu comentei antes, enfatizando aí sua potencial influência na saúde dos ecossistemas dos recifes de corais. E, além disso, esse estudo ele forneceu aí um valioso banco de dados de referência de genoma para avaliações ambientais e formulação de políticas públicas sobre a proteção de recifes de corais. Eles enfatizam aí também que é necessário mais estudos sobre isso, porque eles fizeram em uma região específica com determinadas condições ambientais. Então, em outros lugares, provavelmente vai ter um resultado diferente, né? Então, é isso que eu trouxe hoje. Obrigada pela atenção de vocês.